falaremos esta noite. Atos capítulo 18, versos 21. Isso, 18, 21 a 24. Perdão, queridos, eu estou achando estranho. Eu falei, meu Deus, eu não estudei esse texto. Verso 24 a 28, a perícope seguinte, perdão por isso. Dia 15 de agosto de 2021, eu preguei esse mesmo texto aqui na igreja. Você falou, mas que pastor folgado, preguiçoso, vai pregar de novo. Meu irmão, se você lembrar o que eu preguei, eu troco o sermão agora. Mês de missões é o mês de agosto, né? E nós podemos fazer referência. Tive a alegria de fazer a minha exegese no seminário nesse texto. Portanto, é muito oportuno expor ele à igreja mais uma vez. Atos 18, verso 24 a 28. Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, fala a nós, Senhor. Esse é o nosso grande pedido neste momento. Ensina, Senhor, no profundo do nosso coração, a nossa responsabilidade, Deus, o nosso trabalho, a tão buscada pelos crentes vontade do Senhor. Nos mostra, Senhor, quanto da Tua vontade está envolvida com a proclamação do Evangelho, com o preparo missionário. Nos dá da Tua graça, Senhor, para entendermos o texto. Nos dá ainda maior graça para vivê-lo. Pedimos, Pai, porque somos maus, nossos corações são mal inclinados. Se o Senhor não nos iluminar o entendimento, não nos dispor o coração, nós não temos esperança em nós. Mas sabemos que o Senhor é bom e o Senhor nos usará como instrumentos do Senhor no aprender da Tua palavra. Por isso oramos e pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, quantas vezes você pensou em missões, missionários, pregação, evangelização, tradução da Bíblia? Quando você pensou nisso essa semana? Eu fico imaginando a irmã da igreja lavando a louça e pensando, ô Senhor, abençoa o missionário fulano, ô Senhor, enche o prato dele de comida para ele ter louça para lavar, em nome de Jesus. Você orou, minha irmã, nessa semana, pelo sustento do missionário? Eu tenho certeza, meu irmão, que você chegou do trabalho, botou o sapato no canto da sala, ainda que sua esposa sempre brigue com você, porque ali não é lugar, e aí você deu aquela jogadinha no sofá para ter 15 minutos de cabeça livre antes de fazer as tarefas de casa, e quando você se dispôs a levantar, você falou assim, nossa, não posso esquecer de pagar a Sabesp, preciso ir lá resolver aquele problema do meu pneu do carro que está careca. E eu ainda não escrevi o e-mail para o missionário, dizendo que eu estou orando por ele e perguntando os pedidos de oração. Tem muita coisa para fazer. Porque você tem esses momentos, não tem? Eu sei. Mas parece às vezes que vida missionária é um negócio do Dan. Sabe aquele negócio?
Isso é coisa lá do presbítero Lucas, é o departamento de missões da igreja. Se eu te perguntasse, meu irmão, quem são os parceiros missionários da igreja, você saberia me dizer? Eu vou melhorar para você. Você sabe me dizer, de bate-pronto, três locais transculturais que a nossa igreja tem parceiros? Você sabe me dizer? Meu irmão, a preocupação da igreja é entender que nós não precisamos necessariamente, não é proibido, mas nós não precisamos necessariamente de um mês de missões para fazer missões. Mas o que cabe à vida da igreja é entender o seu papel missionário. E eu tenho verdadeiro amor por esse texto, porque esse texto nos desafia, mostrando como a obra missionária está sendo feita com membros da igreja local, como Priscila, Áquila e você. Essa é a nossa grande tarefa essa noite, entender a responsabilidade missionária da igreja. E eu não estou me referindo à igreja como a instituição presbiteriana que tem o seu belo CNPJ. Eu estou pensando na igreja como o corpo vivo de Cristo, como a multiforme graça de Deus que se manifesta nos mais diversos dons, e em dons espirituais que você tem, e que precisam ser usados para tornar Cristo conhecido aqui e até os confins da terra. Quero entender contigo, meu irmão, à luz do texto, um pouco mais sobre a responsabilidade missionária da igreja. Queremos entender qual é o papel da igreja no envio missionário. Nós vamos fazer isso em 2 simples pontos, 2 grandes ensinos deste texto. O primeiro deles pensando na preparação missionária. Qual é a grande responsabilidade da igreja? Nós podemos olhar neste ângulo pensando como a igreja é responsável pela preparação de missionários. Veja, o verso 24 começa a nos contar sobre um tempo, neste tempo. Por que neste tempo, meu irmão? Porque este é o tempo que Paulo sai de Éfeso, o apóstolo Paulo estava na cidade, e enquanto Paulo sai, durante o tempo em que Paulo esteve fora, chega a Éfeso um judeu, natural de Alexandria. Ué, Alexandria e Jerusalém está bem longe, né? Lembre-se aí, meu irmão, que haviam diversas pessoas crentes e adeptas do judaísmo, conhecedoras do Deus de Israel, do Deus da aliança, que estavam espalhados pela diáspora judaica. Lembre-se aí como a Escritura nos conta que as festas judaicas arrebanhavam gente em Israel. E nós conhecemos agora esta figura, um judeu que é natural de Alexandria, chamado Apolo. Mais do que ser um judeu de Alexandria, as primeiras atribuições que o texto nos dá é que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Pensa, meu irmão, pensa você, presbiteriano bem gelado, ser poderoso nas Escrituras. Credo, pastor, isso é coisa de pentecostal. Ah, meu irmão, mas Apolo tinha. O texto está usando essas expressões para se referir ao domínio que Apolo tinha do Antigo Testamento, a capacidade que este homem tinha em conhecer as Escrituras e expor as Escrituras, e argumentar acerca das Escrituras. É esta a eloquência desse homem. Meu irmão, isso tem crente que lê a Bíblia. Ser poderoso nas Escrituras é saber abrir a Bíblia no livro de Zacarias. Se você veio na igreja hoje de manhã, você estudou um pouco dos profetas menores. Conhecer a palavra de Deus. Olha, mais do que isso. O texto diz, ele era instruído no caminho do Senhor. Apolo havia sido ensinado. Caminho do Senhor é sempre uma expressão para isso, para o seguir a Deus. Quais são as palavras e os ensinos que compõem os caminhos de Deus? E fazendo isso, ele era fervoroso de espírito.
Agora o presbiteriano cai do banco, né? Porque na nossa cultura, meu irmão, ser poderoso e fervoroso é coisa de gente que bate palma. Olha como o texto está nos mostrando expressões características de um homem que tinha isso não para ser impactante. O objetivo dele não era parecer espiritual, mas o texto bíblico, Lucas está descrevendo Apolo e as características dele eram fervoroso no espírito. Isso é coisa de pentecostal. E o presbiteriano é o que estuda a palavra, né? Pois deixa eu te mostrar um presbiteriano aqui, ó. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha que coisa. Apolo não só tinha o amor à palavra, o poder do conhecimento das Escrituras, o fervor e o ânimo para falar sobre Jesus, mas ele também tinha conhecimento, ele tinha instrução e ele tinha precisão para falar sobre Cristo e não falar besteira. Olha que coisa curiosa quem é este homem chamado Apolo. E o adendo do verso 25 é muito curioso, porque o texto diz que ele fazia tudo isso conhecendo apenas o batismo de João. João Batista. João, o profeta Elias, a voz que clama no deserto, como Malaquias ensina, estudamos essa manhã. João Batista veio preparar o caminho de Jesus. O que é muito comum, muito provável, que em uma das vindas de Alexandria para Jerusalém, este homem é um judeu, numa das suas peregrinações à cidade onde está o templo do Deus Santo, este homem tenha cruzado com os ensinos de João Batista e ouvido aquele caniço agitado que dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele conhecia e ouvia, conhecendo o batismo de João, que não é o batismo do Senhor Jesus. João batizava os seus seguidores como um sinal de arrependimento. Aqueles que se demonstravam contritos e dispostos, João os batizava como um sinal ainda não completo, e é João quem diz: virá aquele que vos batizará com fogo. Esse homem ainda nem sabia tudo sobre Jesus, conhecia ainda de forma limitada sobre João Batista. Agora olha que curioso, meu irmão, olha onde entra você nesse texto bíblico, olha que coisa curiosa. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, local onde é comum a reunião dos cristãos, porque convertidos do judaísmo ainda se mantinham em reuniões da sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Conhecemos dois novos personagens aqui, Priscila e Áquila. Quem são Priscila e Áquila? Se você olhar o texto que eu disse que pregaria, né? O texto que eu citei errado, verso 18 a 23, você vai ver que aqui Paulo está voltando da sua segunda viagem missionária. E o verso 18, na mesma página da sua Bíblia, diz assim: Paulo, havendo ainda permanecido muitos dias, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Priscila e Áquila. Sabe quem é Priscila e Áquila, meu irmão? Gente envolvida com a pregação do Evangelho. Eles foram companheiros de Paulo neste momento. Paulo, meu irmão, numa das suas cartas escritas, manda saudações a Priscila e Áquila, e ele diz: saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Sabe onde que o negócio do missionário acontece, meu irmão? Segunda-feira na casa do Arsênio. Quarta-feira no grupo online dos lares. Priscila e Áquila tinha grupo dos lares em casa. Olha que analogia mais terrível, né? Ainda bem que eu não coloquei isso na minha exegese quando eu fiz lá no seminário. Meu irmão, eles viviam a vida comum da igreja. É isso que eu quero te mostrar. Priscila e Áquila reuniam uma igreja em sua casa. Priscila e Áquila eram apoiadores do ministério de Paulo, inclusive tomaram parte de uma viagem missionária junto com ele.
E agora eles estão na igreja olhando um jovem fervoroso, que ama Jesus, que prega com precisão sobre Jesus, mas que nem sabe ainda dos últimos fatos acontecidos em Jerusalém. Esse rapaz só conhece o batismo de João, e Priscila e Áquila estão percebendo quanto eles poderiam somar, preparar, melhorar Apolo, para que ele pregasse ainda melhor. E então eles vão tomá-lo à parte. Muita gente vai usar esse texto aqui para dizer que Priscila pregava e ensinava na igreja de Éfeso. Ah, mas eu fiz exegese, quem fala isso não fez? Priscila e Áquila o tomam à parte, o chamam de lado, e o casal ensina junto a Apolo, ensinando o caminho do Senhor com mais exatidão. Provavelmente é este o momento que Apolo fica sabendo que aquele de quem João Batista falava veio, de que o ungido de Deus não era mais uma esperança somente, mas que agora não mais o batismo de João era praticado, mas um novo batismo, que a promessa a qual João falava, daquele que derramará o Espírito, aconteceu no dia da festa de Pentecostes, e agora Apolo poderia se aprofundar, afiar o machado. Priscila e Áquila estão somando na vida de Apolo e preparando um instrumento de Deus para o campo missionário. E meu irmão, quanto disso nós não precisamos entender? Como nós não precisamos olhar para este texto e nos ver no exato lugar de Priscila e Áquila? Meu irmão, nós precisamos de Apolos, precisamos. Eu oro a Deus para que venham Apolos. Fala, Senhor, manda meu filho. Tem coragem, meu irmão, de falar, manda meu filho, Senhor. É necessário que surja no seio da igreja como sintoma de saúde da igreja. É necessário que surjam vocacionados. É necessário que nós ensinemos os nossos filhos que, se Deus os chamar, é melhor estar lá em Nínive com o Senhor do que estar em Tarsis, longe da presença de Deus. É melhor, meu irmão, que o teu filho não assuma a cadeira dele na faculdade federal, se Deus o quiser no campo missionário. Nós precisamos entender essa dinâmica de olhar pessoas e perceber nelas vocação, perceber nelas chamado, e então prepará-los para desempenharem bem o seu ministério. E nós sabemos, meu irmão, que nem todos irão. E na verdade, a maior parte da igreja não vão ser os missionários que estarão literalmente no campo. E a sensação é de que quem está fazendo a obra são eles. Mas, meu irmão, sem Priscila e Áquila não tem Apolo. Deus graciosamente quer usar servos comuns na vida comum da igreja para preparar aqueles que hão de instruir. Você estava aqui na igreja quando a gente recebeu aquele missionário que trabalha entre os quilombolas no Espírito Santo? Não lembro dele, lembra? Quem lembrar o nome dele? Não lembro, tentei lembrar e não consegui. Renato. Presbítero Renato. Presbítero Renato. Renato não era reverendo. Renato não era ordenado pastor. E o Renato, morando no Espírito Santo, se sentiu vocacionado para pregar entre os quilombolas. Ele veio nesse púlpito aqui, meu irmão. E você sabe, eu não sei se você vai lembrar disso, mas sabe o que o Renato disse nesse púlpito aqui? Qual é a escola dos missionários? O Renato disse assim, é a escola dominical. O Renato é missionário da PMT, tem uma caminhonete e roda todas as estradas de terra do Espírito Santo pregando entre os quilombolas. E ele veio aqui na nossa igreja nos dizer, eu fui preparado para o campo missionário na escola bíblica dominical. Eu fui presbítero da minha igreja, eu nunca fiz um seminário teológico como os pastores. E ele está servindo no campo, meu irmão. Talvez não o Renato, mas talvez você se lembre do Ângelo Manassés. Lembra dele? Nosso parceiro, lá em Portugal. Ângelo e Délia estiveram aqui na igreja há pouco tempo, foram enviados. Meus irmãos, o Ângelo é jornalista e foi enviado.
E é a igreja quem está preparando os seus membros. E é a igreja quem está cuidando, enxergando vocações e preparando estes para o envio missionário. É no discipulado que a coisa está acontecendo, meu irmão. O que Priscila e Áquila estão fazendo com Apolo é discipulado. Eles estão ensinando Apolo sobre as coisas que Jesus ensinou, ajudando Apolo a entender melhor quem é Jesus e o que ele fez, porque é esta a mensagem. Você consegue pensar no absurdo que o pastor está dizendo essa noite? Que você, discipulando alguém, pode estar preparando um missionário para o campo. Você pode pensar nisso? Olhe como esse texto gloriosamente nos mostra a tarefa da igreja. Missionários nascem na vida comum. Missionários nascem nos grupos dos lares. Meu irmão, que essa igreja me mande para o campo um dia. A Elisa fez assim, ó. Um dia. E você sabe onde que eu fui chamado para o ministério? Eu já contei isso aqui na igreja. Numa terça-feira, na reunião de grupo dos lares. Ouvi o pastor Sérgio Martinelli pregar sobre 1 Pedro 4. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por sorte da ganância, mas espontaneamente. E quando o sumo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. E eu desci a viela, a ruazinha onde era a casa, onde estava sendo a reunião, eu desci aquela viela dizendo, eu vou ser pastor. Mais ou menos, né, meu irmão? Mas estamos aí. É na vida comum da igreja que a coisa acontece. Entenda seu papel, meu irmão, no preparar gente que vai para o campo. Olha como o texto nos fala um pouco mais, e este é o segundo ensino. O texto nos fala da nossa responsabilidade, não só na preparação, não só no surgir na vida comum e no trabalho antes de irem, mas o texto fala da nossa responsabilidade no envio missionário. A igreja é responsável tanto no preparar quanto no enviar. E olha que no verso 27 agora, querendo ele percorrer a Acaia, o que os irmãos fizeram? Animaram-no. Se eu e a Sara dissemos que vamos para o campo missionário, você vai fazer o quê? Animaram. Olha que bênção, meu irmão, olha que coisa graciosa. Os irmãos estão entendendo que Apolo é um instrumento de Deus, e que na Acaia tem muita gente que precisa de ajuda, e eles estão trabalhando agora junto de Apolo para enviá-lo. Eles estão animando Apolo, e os irmãos vão escrever aos discípulos para o receberem. É muito provável que, havendo falsos apóstolos, falsos mestres, que tantas vezes são relatados em Gálatas, em Filipenses, em tantos escritos do Novo Testamento, era muito provável que Apolo fosse visto com desconfiança. Chegou um cabra aí, fervoroso, pregador, vive falando de Bíblia. Já vi essa história, hein? Apolo agora tem recomendação de Priscila e Áquila, que são também parceiros do apóstolo Paulo. Eles estão escrevendo, meu irmão, e esta Priscila e Áquila tem, sabe o quê? Credibilidade entre os discípulos. Porque não é de ontem que eles estão envolvidos na vida missionária. E eles estão usando desta credibilidade, então, para apoiar Apolo, para sustentar Apolo na sua ida. E vejam o que acontece quando Apolo vai. O texto diz que, tendo chegado, auxiliou muito os que mediante a graça haviam crido. Apolo não vai para um lugar, como eu disse no início do culto, onde não há tradução, uma língua estranha. Apolo vai para lugares onde já até haviam convertidos, já haviam pessoas que haviam crido. E o texto está nos mostrando que Apolo vai consolidar a fé dessas pessoas. O trabalho dele vai ser mediante a graça, aqueles que já creram pela graça vão ser ajudados por Apolo. Na verdade, parece que esse é quase um parecer, esse é quase perdão, querido, um parecer não, isso é quase um ato contínuo, isso é quase uma prescrição do apóstolo Paulo, porque Paulo mesmo vai viajar confirmando aqueles que já haviam crido.
vendo se esses irmãos não estão de fato abandonando a fé, sendo perseguidos pelas dificuldades do Evangelho e abandonando o Evangelho, ou sendo ensinados por falsos mestres, aprendendo heresias e abandonando o verdadeiro Evangelho. É necessário esse pastoreio. Apolo está fazendo isso, está auxiliando os que já creram. Mas veja ainda o verso 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Não só os que já haviam crido, mas Apolo, sendo judeu, tinha condições de falar com judeus. Nós sabemos quanto é necessário isso, que o missionário tenha a compreensão do contexto onde ele vai pregar, que ele consiga pensar, entendendo quais são as necessidades, as preocupações, a vida de quem vai ouvi-lo. E Apolo é judeu, ele entende as questões judaicas, os anseios dos judeus, as dúvidas, as preocupações, as esperanças, e ele vai falar a judeus. Apolo conhece todo o Antigo Testamento e ele vai usar do seu poderoso conhecimento das Escrituras para convencer os judeus de que o ungido de Deus, o Cristo prometido, é Jesus de Nazaré. A grande tarefa de Apolo é pregar. E Apolo então vai fazer com sabedoria isso. E nós agora temos até conhecimento dos resultados do trabalho desse sujeito. Porque Paulo plantou, quem regou? Apolo. E o crescimento veio do Senhor, diz a primeira carta aos Coríntios. Nós conhecemos, meu irmão, os frutos deste homem. Nós vemos os resultados de uma igreja sendo consolidada, alguém regando o plantio do apóstolo Paulo e Deus fazendo sua obra crescer por meio daquele servo, cuidado por Priscila e Áquila, preparado por Priscila e Áquila e agora enviado com recomendações e cuidado de Priscila e Áquila, de gente da igreja, de gente comum, de irmãos que não tinham vocação para o campo missionário, mas não há crente que não seja vocacionado para a pregação do Evangelho, para o ministério transcultural. Todo crente precisa estar envolvido com isso. Entenda isso, meu irmão. Todos nós estamos envolvidos em missões. Não existe ajuda missionária. Porque o missionário não está precisando ser ajudado. Não existe um socorro simplesmente deles lá que estão fazendo. O que existe é uma parceria. Olha que nós sempre falamos assim. Nós temos parceiros missionários. Nós somos companheiros de batalha. Nós estamos juntos fazendo a mesma obra, que é pregar o Evangelho de Cristo na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E para que o Evangelho de Cristo seja pregado, muitas coisas são necessárias. É necessário que alguém vá lá, mas é necessário que alguém o sustente aqui. É necessário que alguém desça as cordas, é necessário que alguém segure as cordas. Mas, meu irmão, as suas mãos estão em alguma parte desse trabalho? O Paul Washer, falando sobre essa ilustração das cordas, ele diz: alguns seguram, outros descem, mas as suas mãos estão machucadas, suas mãos estão calejadas, suas mãos estão sujas pelo trabalho missionário. Existe, meu irmão, simplesmente o crente que entende e obedece, e o crente que é desobediente e alheio à pregação do Evangelho. Eu queria te ajudar a pensar um pouco mais em como nós nos envolvemos com isso. Veja que Priscila e Áquila vão prepará-lo ensinando, e no envio vão dar uma carta de recomendação e vão o animar. Tarefa da semana: anime um missionário. Se não tiver nenhum em mente, meu irmão, vai lá no site da PMT, tampa o olho e põe o dedo assim, ó. O que sair, você manda um e-mail para ele. Liga no WhatsApp dele, meu irmão.
Escreve uma carta. Faz um culto lá na tua casa, relê o texto, explica isso aqui para os seus filhos e diz assim: agora a gente vai encorajar o missionário. O que será que o missionário está precisando ouvir para ele ficar animado para pregar o evangelho? Aí você vai, meu irmão, tirar foto do desenho dos seus meninos e vai pôr lá no e-mail do missionário. Olha como essa dinâmica acontece. Priscila e Áquila faziam isso, carta de recomendação e animação. Mas muitas outras coisas são necessárias. Meu irmão, nós vamos enviar agora os nossos irmãos para a Itália. Como o nome deles? Reverendo Luiz Otávio e Janete? Janete. Reverendo Luiz Otávio e Janete. Vamos para a Itália, meu irmão. Mas você sabia que era para ir para Espanha? O projeto era para a Espanha. A gente crê que Deus fecha as portas, meu irmão. A gente sabe que o Senhor direciona, como levou o Paulo para a Macedônia. Mas você sabia também que a gente precisava de alguém que entende de documento e visto para ajudar os nossos missionários a tirar visto e cair no campo? Você sabe que isso é necessário, meu irmão? Você sabe que tantas vezes a tarefa jurídica para um campo missionário é tão importante? Você sabe que a gente precisa, às vezes, para um campo missionário, meu irmão, de um bom bancário. Alguém que entenda de taxas, de números, de juros, de impostos. A gente precisa de contadores para o campo missionário. Porque para tirar o dinheirinho aqui no nosso Pix e pôr na mão lá, para virar Bíblia em país perseguido, a gente precisa de contabilidade, taxas e câmbio. E o pastor Lucas não sabe nada disso. E os missionários estão estudando a palavra e eles precisam de Priscila e Áquila. Entendendo, meu irmão, que quanto do trabalho missionário é linguística. Trabalho missionário, meu irmão, se faz com objeto direto, objeto indireto. Entendendo o que é um gerúndio e um particípio. E você achando que seu professor de português te traiu, te ensinou coisa inútil. Porque como nós vamos traduzir a palavra de Deus se nós não tivermos uma boa linguística? E meu irmão, seu filho tem facilidade com o português, ele aprende bem o inglês, está estudando espanhol e quer aprender francês. Ele faz Duolingo no francês. E você está dizendo, glória a Deus, vai virar CEO de uma multinacional. Glória a Deus, meu irmão, vai virar tradutor da Escritura. Quão mais glorioso é! Entenda como a igreja local se envolve preparando aquilo que precisam os que estão no campo. Meu irmão, nosso amado João Petrecelli está aqui no Brasil de novo. Sabe fazendo o quê? Cuidando do pai e da mãe que estão doentes. Será que nós não poderíamos ajudar a amparar a família de quem está longe trabalhando no campo? Você sabe que esses missionários, meu irmão, precisam de férias. Um dos nossos parceiros, falei com o Lucas sobre isso, mandou mensagem dizendo assim, pastor, coisa aqui está difícil. Eu estou tentando juntar um dinheiro para mandar pelo menos a minha esposa passar um tempo com a família, ela está sobrecarregada. Você cansa, meu irmão, você cansa. Eu estou voltando de férias agora, como precisava. Eles também precisam. Será que não é assim, lá na nossa casa, que eles vão tirar uma semaninha? Será que não somos nós que vamos dizer assim, rapaz, eu queria te dar um presente. Eu vou te dar 5 dias num Airbnb em Ubatuba, eu vou pagar para você. Olha que bênção. Você vai, meu irmão, cuidar de uma família de missionários. E a gente precisa também de dinheiro, viu? Estava demorando, né? Meu irmão, porque Deus faz a sua obra assim também. Porque no movimento do mundo, o real não vale nada. E a gente junta 10 mil para mandar para o missionário e chega lá só um pingo, né? Os governos mordem as suas taxas, o câmbio leva um bocado e sobra pouco. E talvez nessa situação você olhe e você diga assim, pastor, tem dinheiro, cara? Tem dinheiro. Eu sei, meu irmão, não tem não. Se você tiver, nós vamos te pedir emprestado.
Deixa eu te contar uma coisa muito curiosa que aconteceu. Eu fiz um módulo da PMT, o reverendo Ivan estava nesse dia. E aí a Mônica Mesquita chamou um dos missionários da base lá para nós orarmos por ele. A Mônica Mesquita disse assim, olha, a situação desse irmão aqui, ele está aqui no campo, ele desenvolve essa tarefa, ele era alguém essencial, mas um missionário da base, que não é tão legal assim, né? As igrejas gostam de fazer parceria com um missionário que foge de tiro, que explode bomba na porta da casa, que atravessa a selva. O que você faz de missões? Eu trabalho na base. Ah, tá. Esse irmão vendeu o carro por aperto financeiro, missionário, da base da PMT. E a Mônica falou assim, vamos orar por ele, irmãos. Chamou os pastores todos que estavam ali. Disse assim, vamos orar por ele. Vamos orar pela vida desse irmão aqui. E nós oramos. Com aquela fé, com medo, que a gente é bem presbiteriano nessas horas, né? Medo de virar o Edir Macedo, pedindo para Deus dar um carro para o irmão. Para a obra missionária. Mas nós oramos, meu irmão. Nós oramos pela vida do irmão. Deixa eu te contar o que aconteceu. Tinha uma pessoa lá no meio daquela reunião que conhecia uma outra pessoa. E aí, alguns irmãos que estavam ali disseram assim, eu vou fazer uma oferta para ele. Mas, meu irmão, o que é esse eu vou fazer uma oferta? Se abrir no seu Nubank aí, tem quanto hoje? Vou fazer uma oferta, é R$200. E um dos presentes lá fez uma oferta de R$200. E mandou mensagem para essa pessoa que ele conhecia, dizendo assim, ó, eu sei que você tem mais condições do que eu de ajudar esse missionário. Eu fiz a minha oferta, R$200, e contou a história. Ele precisa perder o carro, tal. Quando eu falo vender o carro, você está imaginando um carro de 100 mil, né, meu irmão? Era um Fiesta, R$18 mil. O que você faz com 18 mil hoje para sustentar a família? Vendeu o carro e toda a história, e aquele irmão contou, explicou para essa pessoa quem ele conhecia. E essa pessoa, adivinha, conhecia outra pessoa. E foram duas irmãs. Quando eu soube disso, eu fui lá pesquisar no texto bíblico e mandar o versículo para elas. Mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Cada uma das irmãs fez um pix de R$10 mil. Meio-dia, esse irmão missionário, nós oramos por ele às 10 da manhã. Meio-dia, toca o telefone dele. E aí o irmão dizendo para ele, oi, fulano, é você e tal? É o fulano que está falando aqui, eu estou aqui na Unida, aqui na PMT, nós oramos por você. Dá um cheque na sua conta aí, estou te mandando contato. Tem R$20 mil na sua conta. 2 pix de 10 mil. R$20 mil na sua conta. E meu irmão, agora tem um missionário de carro. Agora tem um missionário que na nossa vida paulistana maravilhosa vai ficar menos tempo no trânsito e mais tempo no campo. E ele vai ter menos ocupações agora no ônibus e ele vai ter mais tempo para cuidar de todos os missionários que quem ele cuida lá na base da nossa agência missionária. Vou te contar só mais uma. E eu sei que você gosta dos caos. Se eu falar do texto de Atos de novo, você vai falar, pastor, eu lembro do caos que você contou. O reverendo Hernandes conta essa história. O reverendo Hernandes diz que, em 2002, a dona Lourdes e o seu Tota, conhecem ele? Claro que vocês não conhecem ele. Eles eram meeiros, pobres, moravam no interior do sertão. Dona Lourdes e seu Tota foram para a igreja num domingo, 6 quilômetros a pé. Eles moravam da igreja batista, a qual eles eram membros. 6 quilômetros a pé. E não era fitness esses 6 quilômetros, era chão. Dona Lourdes e seu Tota foram para a igreja e quando chegaram lá, o pastor fez um apelo no final do culto, dizendo, irmãos, nós vamos infelizmente ter que fechar a rádio. Nós temos a rádio da nossa igreja, se prega o evangelho, temos muitos ouvintes, mas nós já estamos há alguns meses inadimplentes e nós não temos condições de pagar para o programa continuar no ar. Então, aqueles que puderem, por favor, nos ajudem para que a gente continue pregando através da rádio. E a dona Lourdes e o seu Tota contaram que voltaram para casa, 6 quilômetros dá tempo de pensar muita coisa, né?
pensando como nós vamos ajudar, como nós vamos trabalhar. A dona Lourdes e o seu Tota chegaram a uma conclusão. A dona Lourdes falou assim, olha, nós vamos dar o melhor que nós temos. Vamos dar o nosso galo. O galo. Dona Lourdes e o seu Tota foram para a cidade e deram nas mãos do pastor um galo. O que você faria com um galo, meu irmão? O pastor da igreja batista conta que pensou, vou fazer uma rifa. Ele falou, não, mas rifa não é coisa de crente, não posso fazer uma rifa. E ele ficou pensando o que ele ia fazer com um galo. A história chegou ao conhecimento do reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª igreja de Belo Horizonte. O reverendo Jeremias Pereira chegou na igreja no domingo e falou, irmãos, eu tenho um desafio à igreja, nós vamos ofertar para manter uma rádio no ar. E contou toda a história e disse, se a dona Lourdes e o seu Tota deram um galo, você pode dar alguma coisa. Meu irmão, a igreja levantou uma verba para manter a rádio no ar por 2 anos. A 8ª igreja de Belo Horizonte. Eu poderia te falar muito mais sobre a viagem que o reverendo Jeremias fez para a América do Norte, pregou no Canadá, pregou em Nova York, e contou essa história por onde passava. O sonho da dona Lourdes era ter uma geladeira, e os americanos botaram uma geladeira na casa dela, botaram um piso no chão de terra batida. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A obra de Deus foi feita com um galo. Você está entendendo o que é o dispor? Você entende que quem deu mais foi a viúva que entregou as suas poucas moedas, porque era tudo que tinha? E, meu irmão, eu não quero que você chegue ao final desse sermão pensando, ai, o pastor quer dinheiro. Eu não quero dinheiro, meu irmão. Nós não estamos em crise financeira na igreja, não. Mas eu queria que você pensasse quanto você está envolvido com a obra missionária. Quantas vezes você pensa nisso? Quantas vezes você age por isso? Hoje de manhã nós oramos pelo trabalho missionário do reverendo Fábio, lá no Amapá, entre a tribo Wayampi. Você sabe do que o reverendo Fábio está precisando, meu irmão? Dentista. Se eu for lá, eu não vou fazer muito mais do que ele já faz. Ele está precisando de dentista. O que você está fazendo para o reino de Deus? Quão envolvido você está no processo de pôr e descer cordas? Deixa eu te falar uma última coisa antes de terminar esse sermão, te pedindo perdão por ter extrapolado o tempo. Meus sermãos estão mais curtos, hein? Nem dói a coluna do Jorge mais. Estou pregando aí 40 minutos, hoje que extrapolou. Olha como o texto termina nos dizendo, não só do auxílio e da impulsão de Priscila e Áquila para Apolo ir, mas o texto fala do ministério de Apolo. Meu irmão, missão, evangelização é pregar Cristo crucificado. Esse é um ensino do qual a igreja não pode se esquecer. Fazer missões é pregar a Cristo crucificado. Nosso irmão missionário Fábio precisa de dentistas, porque eles têm uma enfermaria e agora um consultório odontológico lá às margens da tribo, porque não pode entrar na tribo, eles estão na última fronteira permitida, mais ou menos 7 horas distantes da capital de estrada de terra. E quando os índios quando eles vierem para ter a sua assistência odontológica, eles vão ter que ficar 1 horinha deitado ali. E esse é o momento que o evangelho vai ser pregado. Enquanto eles estiverem ali sendo cuidados, eles vão ouvir da palavra do Senhor. Você viu a foto dos missionários sentados em roda, dos índios sentados em roda, dentro da base missionária ouvindo a pregação do evangelho? Você viu a foto? Se você não viu, porque você não estava aqui hoje às 9. Nós passamos essa foto hoje, quando nós oramos por isso aqui, de manhã na igreja. E, meu irmão, o objetivo não é mandar ninguém com dentes para o inferno. Pastor, glória a Deus, nós arrumamos os dentes de todo mundo, mas nós não pregamos Jesus. Eles vão para o inferno com um sorriso lindo, né? Glória a Deus. Nós não podemos, meu irmão, nos envolver com
perspectivas heréticas do trabalho missionário. A demoníaca teologia da missão integral, que anda pregando que o homem precisa ser salvo como um todo. Marxismo revestido de missões. A teologia da missão integral afirma que o homem não estará completamente redimido enquanto ele não for restaurado nas suas classes sociais, enquanto ele não tiver plenas condições de vida. Meu irmão Paulo diz que a sua condição como pregador do evangelho era tantas vezes de fome, nudez, perigo e espada. Mas Paulo diz: eu estou contente, eu posso tudo isso, porque eu tenho a Cristo. Meu irmão, se você tiver a oportunidade, você precisa pregar a Cristo. A tarefa da igreja não é redenção social. A igreja vai se envolver com isso, a igreja vai amar os necessitados, é parte do trabalho, mas essencialmente, pregar a Cristo. Apolo é enviado para discipular, Apolo é enviado para falar de Jesus, e a tarefa da igreja é falar de Jesus, anunciar a Cristo entre as nações, e glória a Deus por isso, porque um dia alguém estava sentado num banco como esse, ouvindo um sermão, um tal de Ashbel Green Simonton, já ouviu falar dele? Não? Em 12 de agosto, esse homem pisou no Brasil. Depois de ouvir um sermão lá no seu seminário, Dr. Rod falando sobre países ainda não evangelizados e falando sobre um lugar recém-descoberto, um lugar ainda inóspito, um lugar ainda não explorado. E somos nós aqui. Até hoje os americanos acham que tem macaco no meio da rua, aqui no Brasil. Ashbel Green Simonton vem para cá, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Simonton veio para cá e a gente tem a gloriosa herança do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ai, que maravilha, o Mackenzie está aí. Mas, meu irmão, Simonton veio pregar o Evangelho. Simonton morreu aos 34 anos, de febre amarela, meu irmão. E glória a Deus por isso. Porque hoje você está sentado numa igreja presbiteriana. E nós continuamos pregando o Evangelho. E hoje nós temos missionários lá entre os YMPs. Temos mais um indo para a Itália. Temos missionários pregando a refugiados lá na Bahia. Temos missionários no Uruguai. Estamos enviando missionários para lugares que não pode falar, porque é perseguido. Glória a Deus por isso. Nós precisamos trabalhar pela obra missionária e pregar Jesus, tal como Apolo, nos lançar a convencer os homens de que Jesus é o Cristo. É essa a nossa tarefa. Façamos tudo o que pudermos fazer para que isso aconteça. Que Deus nos dê graça. Quero convidar o conjunto